Opa, galera que acompanha o canal Eu Decidi no YouTube e também através do Facebook. Essa semana estamos trazendo um tema para vocês, um tema novo, né? E esse tema é: qual a sua necessidade? Todo ser tem necessidade, mas como aplicar isso no ganhar? A gente vai estar falando um pouco hoje, nesse vídeo, sobre isso, sobre como aplicar a questão das necessidades que cada ser humano tem ao processo de ganhar, ok? Então, para isso, eu queria estar falando um pouco sobre as pirâmides das necessidades de Abraham Maslow. Maslow foi um cara que ele desenvolveu uma pirâmide, que ele identificou as principais necessidades do ser humano. E as necessidades são de realização pessoal, que compreende aceitação. Os indivíduos eles querem se sentir aceitos num grupo, né? num país, de alguma forma. E necessidade de ausência de preconceito, ou seja, ele quer se sentir aceito sem se sentir que ele tem qualquer forma de preconceito ocorre com ele. Os seres também têm necessidade de estima, né, que nisso entra a autoestima, que é ele aceitar a si próprio, isso é uma necessidade que todo ser humano tem. Ele tem necessidade também dentro da estima de respeito, de ser respeitado, de respeitar os outros. E a necessidade de confiança, tanto de ser motivo de confiança, dele ser confiado pelos outros, quanto ele confiar nos outros também, ok? E ainda há necessidade de amor, né? Que compreende dentro da amizade e da família. Se se sentir amado pelos amigos, amar os amigos, se sentir amado pela família e amar a família. E aí dentro de amor também entra a questão da intimidade sexual, mas não na intimidade sexual no sentido primário e fisiológico do ser humano, e sim no sentido de sentimento, de aceitação, certo? E aí também tem a questão da segurança, né? O indivíduo ele tem necessidade de segurança, seja ela física, ou seja, de si próprio, ou de um patrimônio, do seu emprego, da sua família e da saúde. Todo indivíduo ele tem essa necessidade, ou seja, ele nasce predisposto a isso. Alguns desenvolvem isso mais do que os outros, ou exteriorizam isso mais do que os outros, né? Mas todo mundo tem dentro de si essa semente. E, por último, que é na base da pirâmide, é a necessidade fisiológica ou fisiologia, que seria respirar, comida, sexo, sono. Aí note aqui que o sexo daqui é diferente daquele sexo de amor, né? Que está dentro de amor, porque aqui é o sexo no instinto primário realmente. Não é aquela pessoa que é carente, está buscando a pessoa para estar consigo. Não, é aquela pessoa realmente que promíscua, entendeu? Que a pombagira, né, fez a festa e vai com um com o outro sem limite nenhum. É nisso aqui que entra a necessidade fisiológica, certo? Então, entendendo isso, a gente parte agora para o ganhar, né? O processo do ganhar, acho que boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo já sabem, já entendem esse processo, mas bora estar falando um pouquinho mais sobre ele. Então, qual o processo que a gente trabalha dentro da sala, dentro do arena, dentro de célula, dentro de discipulado, o ganhar? Eu tenho que ganhar a pessoa, né? Eu devo ganhar a pessoa primeiro para mim. Ou seja, eu tenho que estabelecer com ela uma conexão de afinidade. Eu encontro nela e ela encontra em mim coisas que nós temos em comum, né? A palavra amizade ela vem de aceitação mútua. Quando um aceita o outro, né? As duas partes se aceitam e concordam. Então, só é possível haver afinidade com amizade, ou seja, com aceitação mútua das duas partes, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve procurar gostos em comum com a pessoa e a pessoa comigo, para poder a gente estar criando esse vínculo, esse elo, certo? Ser uma ponte. E a gente deve também reconhecer, isso é muito importante, a gente deve reconhecer quando não há afinidade, né? A gente olha para a pessoa, quem quer ganhar a pessoa é jóia e tal, mas não rola, né? Não tem a química, não há afinidade, não tem aquele negócio que liga as duas pessoas para que haja o ganhar. Então a gente tem que saber reconhecer isso, porque a gente não pode forçar nada. Quando acontecer um caso desse, você está ganhando um cara para você, está ganhando uma menina para você, né? No caso de ser uma mulher ganhando outra, para ser 12 e tal, e não rolar a química, não rolar a afinidade, não force, certo? Semeia para alguém, olha para alguém, vê qual é o estilo dela, quais são os gostos dela, procura na tua equipe, certo? Procura nos teus co-iguais, uma pessoa parecida, tal, semeia para ela, certo? Que o importante é que nenhuma alma se perca. Isso é mais importante do que números, mais importante do que você tá, né, tendo a sua autoestima, seu ego massageado, formando seus 12.
certo? Formar 12 não é massagear ego, formar 12 é alcançar pessoas para o reino de Deus, ok? E a partir daí que a gente ganhar, que a gente gerar conexão, a gente passa a identificar as necessidades da pessoa, né? Aí você começa a olhar, tipo, essa pessoa tem necessidade de, sei lá, ela tem baixa autoestima, ela tem necessidade de ter autoestima, tal, ou de segurança. Aí você começa a fazer um paralelo disso com o que Deus pode suprir para ela, certo? Qual o papel de Deus naquilo? Aí você começa a identificar, tal, não, isso aqui, ó, ela tem necessidade de segurança. E na palavra de Deus garante que a gente não deve andar preocupado, tal, ansioso. Aí você começa a trabalhar isso com ela, entendeu? Mostrar para ela sutilmente que Deus pode estar suprindo aquilo, tal. E mas é muito importante que a gente não tente fazer o papel de Deus, ok? Não é você, líder, não é você, discipulador, que vai suprir a necessidade da pessoa, certo? Não é você, é Deus. Porque senão ela vai passar da dependência que ela tem muitas vezes no mundo, do namorado, de uma situação de promiscuidade, de uma situação de drogas, ela vai passar a depender de você. Isso não é indicado, porque o ser humano ele falha. Você, líder, está fadado a cair. Né? Você não pode, a palavra de Deus diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Então você está fadado a cair, eu estou fadado a cair. Então o único que nunca falha é Deus. Então ela tem que ter dependência de Deus. Quem tem que suprir a necessidade dela é Deus. Cuidado com isso para você não tentar fazer o papel de Deus, ok? Então, vamos ver agora um pouco sobre as personalidades e as necessidades. Eu estou trabalhando aqui algumas personalidades, né? E a gente trabalha muito aqui em Alagoas, a gente trabalha muito a questão dos temperamentos, né? O fleumático, colérico, o sanguíneo e o melancólico. Depois em outro post, outro vlog, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eu queria trabalhar agora com você aqui as personalidades e as necessidades de uma maneira mais geral, generalizada, ok? Então, as pessoas mais caladas, né? Qual a necessidade que elas têm? Assim, eu estou falando assim bem por cima, né? Claro que elas têm muito mais necessidades que isso. Mas o básico é o quê? A ausência de preconceito. Ela não quer sofrer preconceito, por isso que muitas vezes ela se cala. Ela escolhe não falar. Por quê? Porque ela tem medo de haver preconceito com ela. Então ela tem uma necessidade de segurança, de se sentir segura, né? Por quê? Justamente por isso, porque ela tem uma insegurança muito forte, ela tem uma baixa autoestima muito forte, e já entra a questão da autoestima. Ela tem uma necessidade de autoestima, de ela confiar nela mesma, de ela vencer, de ela se desenrolar e tal. Então é isso. E também a questão do respeito dos outros. Por ela ter um medo muito grande, né, de se expressar, tal, de se envolver, de se relacionar, ela acaba tendo essa necessidade, ela quer ser respeitada, né? Ela quer se desenrolar, mas ela tem medo. Por quê? Porque tem medo de ser desrespeitada. Ela tem essa necessidade de respeito, ok? Tem também a questão dos mais elétricos, aquele cara, né, que já chega no arena, já chega na célula, é pipoca, já chega ele causando, já chega dizendo que chegou, aquela gritaria, aquele abraço em todo mundo e tal. Então esse cara, o que é que ele tem de necessidade? Ele tem a necessidade de ser espontâneo. Ele tem uma necessidade muito forte dele ser espontâneo, e ele pratica isso. Entenda que ele tem essa necessidade, ele pratica, né? Ele é espontâneo, ele chega falando o que quer, tal, fala muito, fala tanto que às vezes até chega a machucar, né? O cara que ele é muito elétrico, que ele fala muito, ele acaba machucando muito também, né? E ele tem necessidade também de conquistar, né? E o pessoal mais elétrico, ele geralmente são aqueles que, né, eles querem fazer muita amizade, querem ter muito amigo, conhece um monte de gente, quando posta alguma coisa no Facebook, 30, 40 pessoas curte e compartilha, né? Esse cara, presta atenção, viu? Esse cara é o mais indicado para quê? Para o ganhar, né? Ele é uma pessoa muito boa de ganhar, ele é uma pessoa muito boa de trazer gente para a igreja, de trazer gente para a célula, de trazer gente para a arena, certo? Mas aí tem uma questão dele, ele gera muita amizade, ele tem muita amizade, ele tem facilidade de fazer amizade, porém, ele também tem uma necessidade muito forte de intimidade sexual. Ele tem uma necessidade muito forte de chegar, já se apaixonar, já querer, a mulher da minha vida, entendeu? Isso é muito forte nele. E aí tá aí marcado em vermelho, questão da segurança, né? SQN, só que não, ele não é seguro. Apesar disso tudo, ele ser espontâneo, conquista fácil amizade, conquista fácil uma garota, conquista fácil um cara, né? Já quer intimidade sexual e tal. Apesar disso tudo,
ele não tem segurança. Porque isso tudo aí acima, principalmente a questão da intimidade sexual, é justamente uma forma, né, de ele extravasar isso, dele agir contra isso. Ele é muito seguro. Então o que é que ele faz? Ele procura ter muitos relacionamentos, né? Tá sempre com alguém e tal, para estar mostrando que, para ele mesmo, afirmando para ele mesmo que ele é seguro, só que não é, na verdade não é. Aí tem também a questão das pessoas, das personalidades que são mais focadas, né? Os mais focados, geralmente, eles têm necessidade da moralidade, eles têm aquela necessidade da lei, né? Como os fariseus. Eles têm necessidade de tudo ser certinho, tudo ser daquele jeito, tal, é aqui, etc, não pode sair daqui e tal. Ele é um mantenedor da lei, né, geralmente. E isso é uma necessidade que ele tem, que pode, às vezes, muitas vezes, machucar, né, e tal, porque ele coloca, às vezes, a lei acima do amor às pessoas. Mas você tem que enxergar isso na pessoa, entendeu? Ver que ela tem essa necessidade e tentar trabalhar isso. E o mais focado, ele também tem a necessidade que é da solução de problemas. Ele sempre vai ver uma situação errada, vai ver uma situação que está precisando de uma solução, ele vai tentar resolver aquilo. E ele tem necessidade também de confiança, ele tem necessidade de confiar nas pessoas e que as pessoas confiem nele, né? Através do quê? Através justamente disso, dele resolver as coisas, dele dizer, ó, sou eu, cara, eu vou te ajudar, tô contigo, te ajudo, resolvo. Então ele tem necessidade que as pessoas confiem nisso nele, entendeu? E ele também tem necessidade de conquista. Através disso tudo, ele tenta conquistar as pessoas e arregimentar, né, para si, para sua causa, para sua ideia e tal. E eu botei aí em vermelho segurança, né? Todas. Cara, esse cara, ele tem necessidade de segurança topada, né? Então, no emprego, saúde, com família, tudo, ele tenta controlar tudo. Ele tenta fazer com que tudo esteja certinho, perfeito. E, no entanto, na fisiologia, ele chega a ser negligente. Uma pessoa que é muito focada, geralmente, ela não se preocupa muito com a fisiologia, ou seja, com a questão de saúde, entendeu? De estar se alimentando direito, tal. Porque o cara é muito, muito elétrico, assim, no sentido de foco, vamos fazer. E muitas vezes esquece de si próprio, esquece da sua saúde, na fisiologia, né? Não é que ele esqueça de tomar banho, etc. Calma, não precisa correr desse cara, porque esse cara é fedorento, não, calma. É realmente a questão da saúde, né? E também tem a questão dos mais chorões, né? Aquele cara que meu mundo caiu, meu mundo acabou e qualquer filme se derrama em manteiga, né? Comenta aí um amigo seu que é assim chorão, né? Não comenta não, brincando. Esse cara, ele tem autoestima muito baixa, então ele tem a necessidade de ter a autoestima dele conferida, né? Ele tem que ter autoestima, ele precisa disso. Entenda que ele, apesar da autoestima dele ser baixa, e ele, não sou de nada, não presto pra nada, não consigo, não consigo. Apesar disso, ele tem a necessidade, tem um vazio lá nele. E quem pode suprir isso é Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que começar a ver cada coisa dessa nas pessoas e botar Deus lá dentro, entendeu? Encaixar Deus, dizer, ó, cara, o Lego que encaixa aqui na tua coleção, nesse teu buraquinho aqui que tá precisando, né, do complemento, é Deus. Deus que entra nisso aqui. E um ponto muito fraco dos mais chorões, né, do cara muito melancólico, é a realização pessoal. Ele se acha fraco, ele acha que não vai dar para nada. Então o que acontece? Ele não busca se realizar pessoalmente. Ele não busca uma graduação, não busca um trabalho melhor. Não, tá bom assim, ó, tá legal, isso é o que dá para ser. E dali não sai. Não, líder, ó, uma célula, já tá bom uma célula. Não sai dali. Então ele tem isso nele, da realização pessoal ser muito fraca. Apesar disso, ele é um cara que respeita muito as outras pessoas. Ele busca respeitar muito, porque, cara, ele não quer que ninguém mexa com ele. Ele não quer ser machucado, não quer ser ferido. O que é que ele faz? Ele não fere ninguém, ele não machuca ninguém. E aí o último ponto dos mais chorões é que o cara tem autoestima baixa, o cara não consegue se realizar pessoalmente e respeita os outros. Mas o que é que acontece? Apesar disso, né, ele é um pouco parecido nesse último ponto aí com o cara mais elétrico. Ele busca muita intimidade sexual. Para quê? Para ele se sentir aceito. Ele quer se sentir aceito, aí ele busca intimidade sexual. Ou seja, as pessoas fazem o que querem com essa pessoa aí, com o mais chorão, né? É uma menina que cai na lábia do malandro tudinho, né?
Aí depois fica chorando, tal. Aí o cara vai, sei lá, trai ela 50 vezes lá. Aí ela sempre volta, sempre volta, sempre volta. Por quê? Porque ela tem a baixa autoestima. Então ela acaba tendo isso, questão da intimidade sexual. É aquela menina que o cara vai chegar pra ela e dizer, ó, se você me ama, transa comigo. E ela vai transar, entendeu? Aí é esse tipo de coisa que você tem que começar a observar, né? Nas pessoas que chegam na tua célula, traçar esses perfis e ver essas necessidades, entendeu? E mostrar para elas que Deus pode suprir cada uma, porque é isso que as pessoas precisam enxergar. As pessoas precisam enxergar o que é que Deus tem para elas, né? Não é só dizer, a igreja é massa, a arena é massa, a célula é massa, não. As pessoas precisam entender, elas precisam visualizar. Jesus, quando chegava para as pessoas, né, as pessoas sabiam que Jesus tinha para elas. E Jesus até perguntava para ela, o que é que tu queres? Ele perguntou para o cego. Cego, o que é que tu quer que eu faça contigo? Né? Como é que o cara tá um cego lá, o cara vai perguntar pro cego. As pessoas não entendem isso muitas vezes. Mas o cego precisava dizer que ele queria enxergar. Então as pessoas precisam entender hoje o que Deus tem para elas. As pessoas entendiam antigamente o que Deus tinha para elas. Por quê? Porque Jesus estava na terra, né? E hoje o representante na terra de Deus é você, é sua célula, né? São seus discípulos. Então vai, faz isso, pratica isso direitinho, certo? E muito obrigado por ter assistido mais esse episódio do vlog da Eu Decidi. Curta esse vídeo, dá joinha aí, assina nosso canal, compartilha e entra também em www.eudecidisará.com.br. Obrigado e até a próxima.